HCTR11, DEVA11, Versalhes11, Becri11. O que está acontecendo com alguns FIIs de papel? Nos últimos tempos, vários fundos imobiliários de papel que investem em CRIs têm passado por alguns problemas. A gente tem muitas desvalorizações, inadimplências, rendimentos caindo e outros fatos negativos. Mas o que você pode fazer a respeito e por que isso tudo está acontecendo? Bom, vamos por partes aqui. Primeiro de tudo, o que é um fundo de papel? Um fundo imobiliário dito de papel é um fundo que investe em papéis de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. No caso, os chamados CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. No vídeo que eu postei recentemente, eu falei um pouco sobre essa classificação de fundos imobiliários também. E o fato é que esses fundos de papel, eles não investem em imóveis, eles não investem em participações imobiliárias, não investem em prédios, galpões, apartamentos, nada do tipo. Ele investe em papéis de renda fixa, em títulos chamados CRIs, como eu falei, e esses títulos sim representam alguma operação imobiliária. No caso, essas operações imobiliárias podem representar várias coisas diferentes. Um bom exemplo disso é um prédio em construção. Se uma construtora não tem o dinheiro para construir aquele prédio, essa construtora pode emitir um CRI, criar esse título do zero, vender aos investidores e prometer pagá-los no futuro acrescido de juros assim que o prédio for pronto e tiver suas unidades vendidas, por exemplo. Só que nada no mundo dos investimentos é verdadeiramente isolado. Se a gente parar para olhar o histórico dos fundos de papel aqui no Brasil, a gente vai ver que o maior número de listagem, ou seja, a maior quantidade de novos fundos imobiliários de papel, vem justamente quando o retorno desses fundos, quando o rendimento pago pelos fundos está em alta, quando o fundo tem o potencial de pagar altos rendimentos aos seus cotistas. E o maior ponto que eu quero passar nesse vídeo aqui é o fato de que os investidores muitas vezes exageram na hora de definir um preço em conjunto a respeito de um determinado ativo. Vamos considerar o HCTR11, mas não sobre a situação atual. Já vou falar da situação atual dele. Mas vamos olhar para o HCTR11 como ele estava há alguns meses, alguns anos atrás. O HCTR11, quando a gente olha para um gráfico como esse aqui do site Funds Explorer, a gente consegue enxergar que o valor patrimonial dele, o valor dos ativos do fundo, sempre girou perto de R$110 por cota, chegando aproximadamente a R$120 por cota nos dias de hoje. E se por um lado você poderia esperar que o preço também variou perto de R$110, R$120, o fato é que em um passado não tão distante assim, nós podíamos observar o HCTR11 sendo negociado a cerca de R$140, R$150, dependendo da data. Esse exagero fazia com que as pessoas pagassem mais caro pelo fundo, que na época, por exemplo, março de 2021, em que o fundo custava R$144,50, nessa mesma época era um fundo que pagava mais de 1% ao mês, aproximadamente 1,3%, 1,4% ao mês, dependendo exatamente do mês que a gente for olhar. Ou seja, de um lado a gente tem investidores que exageram na hora de comprar o fundo imobiliário, por exemplo, que exageram no preço dele de compra, porque olham apenas para os rendimentos e ignoram outras características que pode haver dentro do fundo. E a gente já vai retomar isso logo mais. Porque a outra questão que eu quero trazer agora é relacionado aos rendimentos que esses fundos podem pagar. Olhando de forma geral, olhando de forma até genérica, um fundo imobiliário de papel nada mais é do que um fundo de investimento em crédito privado, em títulos do crédito privado, que por acaso são títulos imobiliários, de operações imobiliárias. Por que eu digo isso? Porque em fundos de crédito privado, fundos de renda fixa, por exemplo, fundos de debêntures e por aí vai, esses títulos, eles têm risco dentro deles. Ou seja, é possível que você isoladamente compre uma debênture e a debênture não dê certo porque quem emitiu a debênture, quem emitiu esse título de dívida não tem mais condições de arcar com essa dívida. E o mesmo também pode acontecer com os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários investem em títulos de renda fixa e é possível que quem emitiu esse título não tenha condições de pagá-lo. Voltando, por exemplo, que eu trouxe antes das operações que tem ali dentro, se uma empresa decide emitir um título de dívida, emitir um CRI para construir um imóvel e depois que o imóvel está pronto eles não conseguem vender unidades suficientes, é possível que ela demore mais ou até mesmo que ela não consiga pagar de volta os investidores. Isso até num exemplo bem simplificado, mas também é importante lembrar que os CRIs eles podem trazer estruturas bastante complexas para a gente conseguir entender ou mesmo analisar o título como um todo. E um outro problema que a gente também pode ter com títulos de crédito privado é que quando a gente tem taxas de juros muito altas, quando a gente tem uma inflação muito alta, por exemplo, se o título deveria pagar inflação mais 10% ao ano,
Se nesse determinado ano a inflação foi de 10% ao ano, o título deveria remunerar os investidores em 20% ao ano, que já é uma taxa bastante elevada. Por outro lado, se a inflação for de 12%, 13%, 15% ao ano, a parcela que o emissor da dívida tem que pagar fica cada vez maior. O que para o investidor pode parecer algo bastante positivo, dado que os rendimentos dele estarão atrelados, por exemplo, à inflação, mas também pode ser atrelado à taxa Selic, ao CDI. Só que para o emissor da dívida, isso é, de certa forma, um risco, porque o valor nominal que ele precisa levantar para pagar os investidores também pode aumentar cada vez mais. Inclusive, como um leve adendo, é mais ou menos isso que causou a crise de 2008. As pessoas tiravam seus empréstimos, faziam financiamentos no banco, e a partir do momento que as taxas de juros nos Estados Unidos começaram a subir, o que a gente viu foi justamente as pessoas ficando inadimplentes, não conseguindo pagar a sua dívida com o banco, porque ela ficou cada vez mais cara. Então as pessoas não pagavam os bancos não conseguiam pagar os investidores, e deu aquela quebradeira que a gente viu ali em 2008. Isso é claro, de forma muito resumida. Mas voltando aqui para a história dos fundos imobiliários de papel. Por que eles estão dessa forma que eles estão hoje? O que está acontecendo com eles de verdade? Vamos dar uma olhada agora no HCTR11, em especial em 2 episódios específicos. O primeiro episódio foi o de fevereiro de 2023, mês passado. Eu vou abrir aqui o fato relevante que eles soltaram no dia 14 de fevereiro. Só para contextualizar, quando em um fundo imobiliário há oscilações de preço muito grandes de um dia para o outro, ou seja, quando a gente vê o preço da cota variar muito de um dia para o outro, geralmente a Bolsa de Valores quer entender o porquê que isso aconteceu. Então ele vai atrás da gestora para entender se a gestora sabe de algum possível fato que poderia explicar essa grande variação. E o que aconteceu aqui é o seguinte: o HCTR11, a gestora do HCTR11, recebeu um comunicado desses da Bolsa pedindo por que houve tal variação em uma determinada data, no caso em abril de 2022. E a resposta foi que, após longa e criteriosa apuração realizada pela Hectare, foi possível identificar indícios da existência de uma campanha ilicitamente promovida nas redes sociais, aplicativos de mensagem e outros meios contra o HCTR11 a partir de publicações de determinados influenciadores digitais que traziam insinuações inverídicas e enganosas carregadas de alarmismo a respeito do fundo. Então ele está falando, poxa, abril do ano passado a gente recebeu um aviso da Bolsa falando que estava variando muito o nosso preço de cota, a gente não sabia dizer porquê. E agora a gente descobriu o motivo, que é devido a alguma campanha de marketing, uma campanha publicitária que rodou naquela época. E ele continua aqui dizendo que, ao que tudo indica, um dos objetivos de tal manobra teria sido afugentar os investidores do HCTR11. E a gestora entra em um pouco mais detalhe nesse fato relevante. E a questão é que esse fato ele já deu uma mexida no mercado naquela época, de poxa, será que faz sentido uma gestora vir a público dessa forma para discutir esse tipo de campanha publicitária? Será que poderia uma campanha publicitária dessa forma? O que você acha? Você acha que se uma empresa de investimentos começa a falar de um ativo, seja bem ou seja mal desse ativo, faz sentido a gestora do fundo imobiliário ir atrás, querer saber por que eles estão fazendo isso, ou ainda colocar dessa forma como foi colocado no fato relevante do HCTR11? Deixa um comentário aqui abaixo que a gente pode conversar sobre isso, mas esse aqui não é o fim da história. Esse aqui foi o fato relevante que saiu no dia 14 de fevereiro de 2023. Depois dele, nós tivemos um fato relevante no dia 6 de março, que esse aqui foi um pouco mais impactante. Nesse fato relevante veio ao público a situação de inadimplência de um determinado CRI, ou de um conjunto de CRIs dentro do HCTR11. Não apenas dentro do HCTR11, mas também dentro de outros fundos de papel que também possuíam um CRI bastante similar. Ou seja, veio a público que especificamente o CRI referente ao shopping Circuito de Compras no Brás, em São Paulo, estava inadimplente no dia 6 de março. Isso afetava, é claro, os fundos imobiliários que tinham CRIs desse shopping. Só que qual que é o problema aqui? Que no dia 8 de março, 2 dias depois, veio à tona outro fato relevante. Nesse fato relevante, falando que, sim, estava inadimplente, mas foi honrado os pagamentos algum tempo depois. Como a gente consegue ver, por exemplo, nessa notícia aqui do Clube FI News. Deva 11, Versalhes 11 e HCTR 11 recebem pagamento atrasado por título que financiou Feira da Madrugada, que é do Shopping Circuito de Compras. E se a gente for parar para olhar quanto de cada fundo investia nesses CRIs que estavam inadimplentes e que depois pagaram os seus investidores, a gente vê que é uma proporção relevante, mas nem tanto assim.
O HCTR11, para ler aqui na notícia, o HCTR11 tem a maior exposição com 7,32% da carteira em CRIs da Forte Securitizadora, que é a empresa que securitizou essa operação do circuito de compras da Feira da Madrugada, além de 8,62% em um fundo específico, o fundo XBXO11, que é um fundo que possui equity no circuito de compras na sua posição minoritária. Então ele possui uma certa exposição nesse ativo. Além disso, DEVA11 tem 5,42% do portfólio em CRIs ligados ao shopping, e também temos BCRI11 com 3,76% do patrimônio em títulos também desse imóvel. Já o Versalhes, 3,57% da carteira nesses ativos. Mas aí eu te pergunto, será que essa posição do HCTR11, por exemplo, que no pior dos casos poderia significar algo perto de 15% do patrimônio dele, que não é o caso, mas vamos considerar aqui, será que esses 15% do patrimônio dele investido nesses CRIs dessa securitizadora justificam a queda de aproximadamente 30% nas cotações desde o início do ano? Ou ainda, será que faz sentido o HCTR11 hoje, mesmo sendo um fundo imobiliário de papel que majoritariamente investe em CRIs, em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, será que faz sentido esse fundo estar sendo negociado a uma relação de preço por valor patrimonial de 0,61 vezes? Bom, primeiro fato é que sim, nós temos alguns CRIs que podem ficar inadimplentes por algum tempo, que podem dar errado ao longo do tempo, mas o fato é que esse risco ele não é exclusivo dos fundos imobiliários de papel. De novo, quando a gente tem títulos de renda fixa dessa forma, em que existe um risco do emissor de não honrar com as suas dívidas, pode acontecer de diversos investimentos darem errado ao longo do tempo por diversos motivos diferentes. Para citar um exemplo recente, o caso da Americanas. E esse caso ele é bastante interessante porque esses problemas das Americanas, eles aparentemente vieram do nada, porque antes a empresa, talvez ela não tivesse a melhor nota de avaliação de risco dentre todas as empresas do mundo, mas era uma nota até que aceitável para definir o investimento. Só que a nota dela baixou não antes de descobrirem, mas depois, o que acabou pegando bastante gente de surpresa. Você pode ver nessas notícias aqui como que a nota de risco, de avaliação de risco dela acabou caindo nesses últimos dias. E por que eu trago isso aqui? Porque também é um ativo de crédito privado, assim como os fundos imobiliários de papel investem. É diferente, óbvio que é diferente, mas são ativos relativamente similares, principalmente na questão de avaliação de risco. De pensar, poxa, será que o emissor dessa dívida, será que quem emitiu esse título de renda fixa específico, será que ele vai ter condições de pagar os investidores a médio e longo prazo, por exemplo? Será que ele vai ter condições de pagar os investidores a curto prazo? Bom, antes de continuar, só é importante dizer que não é tudo negativo. Essas variações fazem parte do mercado. Para citar o mesmo site que a gente entrou antes, do Clube FINews, se você entrar na homepage deles hoje, você vai ver que vai ter notícias positivas e notícias negativas também. A gente tem uma notícia que a inflação sobe para quase 1% em fevereiro, que teve um fundo imobiliário específico que recebeu uma parcela atrasada emitido por uma securitizadora, ou seja, uma outra questão envolvendo CRIs. A gente vai ter um fundo de tijolo conseguindo um novo inquilino para os seus imóveis. A gente vai ter um fundo de logística recebendo uma parcela atrasada do aluguel das lojas americanas e por aí vai. O fato é que quando você investe em ativos de renda variável, seja ações, seja fundos imobiliários, esses ativos eles possuem risco. E é importante a gente entender o risco que existe neles para que nós consigamos organizar os nossos investimentos em cima disso. E não apenas decidir, poxa, eu vou investir em HCTR11 porque eu tenho certeza que esse fundo vai dar certo e é exatamente isso que eu quero para os meus investimentos. Não adianta você torcer para o investimento dar certo. O investimento não liga para a sua torcida. Você precisa lidar, precisa se planejar, precisa se organizar ao redor dos riscos que já existem dentro desses ativos, dos ativos que você escolheu investir. Talvez você esteja pensando, poxa, mas o HCTR11 ele já custou perto de R$150, agora ele está custando perto de R$70, R$75. Qual que seria o preço justo desse fundo imobiliário? Como que a gente consegue parar para analisar um ativo como um fundo imobiliário de papel? Aqui a gente tem duas formas de fazer isso. O jeito fácil e mais simplificado e não necessariamente correto, e o jeito difícil, que é um pouco mais complexo e que também não é necessariamente correto, dada a subjetividade dessa segunda forma. A forma mais fácil
é simplesmente olhar para a relação entre preço e valor patrimonial. Se nós olharmos para a relação de preço por valor patrimonial de um fundo de papel, a gente vai comparar o preço de tela, o valor de mercado, o preço da cota do fundo imobiliário, com o valor patrimonial aproximado dos ativos que estão dentro do fundo atualmente, como por exemplo a CRIs. Dessa forma você consegue analisar de forma bastante superficial se há um possível desconto ali dentro ou não. Só que isso pode esconder um pouco aquilo que a gente falou até agora, que é a questão do risco dos ativos. Os ativos não têm o mesmo risco. Fundos imobiliários de papel não têm todos o mesmo risco. A gente pode separar eles em dois, por exemplo. Dos fundos que têm uma qualidade maior dos seus ativos, os fundos ditos high grade, e dos fundos que têm um maior pagamento de rendimentos, porque o risco dos ativos é maior, que seriam os fundos high yield. De um lado, os fundos high grade possuem uma qualidade maior, consequentemente uma possível chance menor de calote dos ativos. Por outro lado, a gente tem um possível retorno maior, com rendimentos maiores sendo pagos ao longo do tempo, nos fundos high yield, mas um risco de calote também maior. Então algo que você poderia fazer para tentar achar o preço justo de um fundo imobiliário de papel seria olhar para o valor patrimonial que está sendo apresentado, por exemplo, nos relatórios dos fundos de papel, e pensar, ok, quanto que seria o possível calote dos ativos desse fundo? Quanto que seria o possível default desses ativos? Será que eu posso estimar que 5% do patrimônio do fundo daria errado? Será que 10%? 15%? Seria justamente questão de você olhar para o valor patrimonial desses fundos, comparar com a sua expectativa de default de cada ativo ou do fundo como um todo, e aí sim comparar com o preço. Dessa forma você pode chegar à conclusão, por exemplo, de que poxa, talvez eu não aceitaria pagar o preço cheio do valor patrimonial de um determinado fundo de papel, talvez eu devesse exigir, enquanto investidor, que esse fundo estivesse com pelo menos 5% de desconto, ou 10%, ou 15%, e por aí vai. Isso varia, é claro, de acordo com as suas estimativas que você for fazer em cima desse fundo específico. E de novo, não quer dizer que esse jeito está certo, ou ele está mais certo, ou ele está errado em relação a outras formas de medir. Quando a gente fala em preço justo, é muito difícil a gente chegar numa conclusão extremamente objetiva, pra gente dar uma cravada daquelas do mercado financeiro, que você certamente já viu, de dizer que a empresa tal precisa estar em tal patamar, ou que as ações da Petrobras precisam estar em R$20 ou em R$30, ou que um fundo imobiliário precisaria estar em R$80 por cota, ou R$100 por cota, ou R$120 por cota, por exemplo. É muito difícil a gente cravar esses valores. Uma das poucas oportunidades que você tem de usar esse tipo de estimativa de preço ao seu favor no mundo dos investimentos não é pensando que você vai acertar sempre, mas sim diversificando os seus investimentos. Essa aqui, com certeza, é a principal lição que eu quero deixar aqui. Por questões de transparência, eu preciso também de falar o seguinte. Eu hoje... Minha câmera principal parou de funcionar, mas nós estamos de volta. Como eu estava dizendo, por questões de transparência, eu preciso te dizer aqui que atualmente eu sou cotista do HCTR11 faz algum tempo já, só que atualmente ele ocupa apenas 1,5%, 1,6% de todo o patrimônio que eu tenho investido por longo prazo. O que isso significa? Significa que hoje eu mantenho meus investimentos de forma diversificada. Se todo o HCTR11 der errado, se fizer isso aqui e ele explodir, amanhã não tiver mais nada no HCTR11, ele sumir completamente do mapa, no meu caso, o tamanho do estrago vai ser de apenas 1,5%, 1,6%. Que, dada a natureza, dadas as características dos meus investimentos, ter, por exemplo, uma rentabilidade de 1,5% negativo em um mês, é algo bastante normal, é algo tranquilo de se aguentar. E por que eu digo isso? Porque o que eu vejo muitas vezes são as pessoas exagerarem demais quando elas olham para determinados ativos. Quando elas focam demais em ativos específicos que elas têm em carteira e esquecem, por exemplo, de levar em consideração que, poxa, se eu tenho apenas 1% do meu patrimônio, ou 2% ou 3%, uma parcela pequena do meu patrimônio investida em um ativo específico, será que faz sentido eu estar perdendo meu sono por causa disso? Será que faz sentido eu sofrer psicologicamente por causa desse ativo específico? E se você realmente estiver nessa situação de se preocupar excessivamente com o seu patrimônio investido, talvez esteja na hora de você verificar se os seus investimentos, os ativos que você está escolhendo, fazem sentido para o seu perfil de risco. Porque isso que aconteceu com o HCTR11 hoje, ano que vem, ou mês que vem, vai acontecer com outro fundo imobiliário. Isso que aconteceu com as americanas, por exemplo, no universo das ações, vai acontecer com outras ações, com outras empresas no futuro. Faz parte do mercado. Essas coisas acontecem ao longo do tempo. Renda variável
Varia. É importante a gente lembrar disso a longo prazo. De novo, a principal lição que eu quero que você tire desse vídeo aqui não é exatamente os motivos específicos que fizeram o HCTR11 sofrer essa queda, ou dos fundos de papel em geral terem sofrido essa queda por conta dessa desconfiança dos títulos de crédito privado, como aconteceu no caso das americanas, mas como está acontecendo em várias outras esferas, vários outros mercados ao redor do mundo inteiro. Mas sim que você, diversificando seus investimentos, investindo de forma adequada, investindo de acordo com o seu perfil de risco, com seus objetivos financeiros, isso sim, dessa forma você vai ter uma chance muito maior de conquistar aquilo que você quer, de conquistar aquilo que você almeja conseguir com o seu patrimônio, com o seu dinheiro investido. Bom, se você também quiser aprender a investir de forma diversificada, respeitando o seu perfil de risco e os seus objetivos enquanto investidor, você pode entrar para a minha comunidade e treinamento de investidores, o Fluxo. Vou deixar um link aqui abaixo no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. E eu te vejo, é claro, no próximo vídeo aqui no meu canal. Até mais! Aí passa uma vinheta que eu tenho que inventar. Essa vinheta inventada vai ser boa.